A paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer para vocês uma meditação da palavra do Senhor Jesus. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo de número 7, que diz assim: O Senhor Deus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei a esta terra, e ele enviará o seu anjo, que te há de e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Aqui nós estamos falando sobre Abraão e a promessa que Deus fez na vida dele. E aqui fala sobre o casamento de Isaac, o filho da promessa de Abraão. Aqui nós vamos ver, irmão, Abraão já estava avançado em idade. E ele agora pede para o moço que morava com ele, que era amigo dele, de confiança, se esse moço fosse buscar uma moça para casar com Isaac. E a preocupação de Abraão é que Isaac não casasse com a moça das filhas dos cananeus. Por que essa preocupação? Porque era um povo que adorava outros deuses. E Abraão queria que a esposa de Isaac fosse uma moça da linhagem de Abraão, que tivesse a mesma fé e servisse ao mesmo Deus. Ele, sabendo que se isso acontecesse, Isaac ia ser feliz, ia ser abençoado. Então ele pede para esse moço ir atrás de uma moça na terra parentela de Abraão. E quando esse moço foi fazer essa incumbência, ele foi preocupado. Então ele pediu a Deus que guiasse ele pelo caminho e que Deus mostrasse quem era essa moça para ser a esposa de Isaac. E quando esse moço chega ali, naquele poço, onde ele ia com sede, e ele pede agora que Deus lhe desse a visão de quem seria aquela moça. E agora, quando ele estava ali cansado da jornada, chega Rebeca, a moça que Deus tinha preparado para Isaac. E quando ele está ali na beira daquele poço, aquela moça com tanta dedicação, com tanta ternura, ela oferece água para ele e para os seus animais. Era uma moça diferente. Era aquela que Deus tinha preparado para Isaac. E eu olhando essa palavra e trazendo para os dias de hoje, como vale a pena, irmão, a gente buscar a Deus pelos nossos filhos. Porque uma aliança mal feita vai acarretar muitos problemas lá na frente. A aliança tem que ser bem feita. Tem que estar em comum acordo com o mesmo Deus que nós servimos, para dar tudo certo. Porque quando nós faz aliança com pessoas que não conhecem a Deus, vai dar tudo errado, vai acarretar um grande prejuízo. Mas aqui Abraão, ele no versículo 3, ele fala assim: para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e o Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulheres das filhas dos cananeus, mas dos quais eu habito. E foi assim a promessa de Deus. E diz aqui no versículo de número 15: aconteceu que antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betual e filha de Milca, mulher de Naom, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre os seus ombros. Aquela moça chegou ali com um cântaro, foi buscar água. E quando aquele moço que foi incumbido por essa situação, ele ali pôde perceber que aquela moça era a moça escolhida para casar com Isaac. Então o servo correu ao seu encontro e lhe disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: beba, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber, com toda a dedicação. E ele disse, e acabando ela de lhe dar de beber, disse:
Tirai também a água para os teus camelos, até que acabe de beber. O homem estava admirado em vê-la e calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ele se calou para que Deus pudesse falar com ele se aquela moça era a moça preparada por Deus. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro do meio do ciclo, de peso 2 pulseiras para a sua mão, e de peso de 10 ciclos de ouro. E aquele moço agora, agradando aquela moça, Rebeca. E ela disse: palha e muito posto no lugar para passar a noite. Aquela moça se preocupando com ele, para que ele tivesse uma boa estadia. E quando aquele moço partiu, de volta para a terra onde Abraão estava, Isaque, ele levou aquela moça. E os dois se conheceram, irmão. E o amor foi instantâneo. Porque quando Deus prepara, tudo acontece para o bem. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E agora os dois se casaram e firmaram a aliança que tinha com Deus. Viemos trazer para os dias de hoje que nós precisamos orar pelos nossos filhos, aconselhar dentro da palavra, que uma aliança com Deus vai acarretar muitas maravilhas, muitas coisas boas. E uma aliança sem Deus acarreta um prejuízo que não tem tamanho. Que você possa meditar na palavra e buscar em Deus um casamento feliz, uma aliança preparada por Deus, para que você, jovem, para que você, moça, seja abençoada e seja próspero em todos os seus caminhos. Com Deus vai acarretar muitas bênçãos, muita paz, muita felicidade. Que Deus te abençoe. Como Deus ali abençoou Isaque, que Isaque foi próspero. Como Deus abençoou a seu pai Abraão, a mesma bênção foi sobre a vida de Isaque. Que coisa maravilhosa é quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Que os nossos filhos, que a nossa família, que a aliança com Deus não seja quebrada, mas continue perpetuamente. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.